Saudações a todos. Esta primeira videoaula tem como objetivo mostrar o que é a genética, o que são os genes, como é que esses genes se comportam para determinar uma característica e como essa característica ela é passada de pais para os filhos. É uma aula introdutória, no qual são conceituados informações importantes da origem da genética. Então, boa aula! Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, como as características dos seres vivos são passadas dos pais para os filhos, por exemplo, o sexo, o formato do corpo, a cor da pele, a cor do cabelo, dentre outras características. Inicialmente, devemos compreender que a vida é formada por células, que são as menores partes dos seres vivos. Por exemplo, um ser humano, um organismo, ele é formado por uma hierarquia celular. Inicialmente, temos aqui uma célula individual, que é agrupada forma um tecido específico, que desempenha uma função específica no organismo, que juntas formam um órgão também que determina uma função específica, juntamente com outros órgãos. No caso, formaria um sistema. Posteriormente, um sistema forma um organismo. Então, a informação genética estaria onde neste processo? A informação genética está contida no interior da célula, mais precisamente no núcleo da célula. No caso, é claro, de uma célula eucariótica. Aqui temos um vegetal. Se ampliarmos uma pequena parte desse vegetal, daria para ver milhares de fragmentos unidos entre si, que são, na verdade, células vegetais. E no interior destas células vegetais está contido o núcleo, e dentro do núcleo está contido a informação genética. Da mesma forma, nos animais. Aqui no caso, um rato, ele é formado por milhares de células, e uma célula individual como esta contém um núcleo, que no caso armazena a sua informação genética, o seu tamanho, a sua cor, o seu comportamento. Então, todos os seres vivos possuem células, animais e plantas. Quais são as partes de uma célula? São três partes fundamentais. No exterior tem-se a membrana plasmática, uma fina membrana, uma delgada membrana de fosfolipídios. No interior, o núcleo da célula, onde está contido o material genético, que é o DNA. Mergulhado entre a membrana plasmática e o núcleo está o citoplasma, que é a parte aquosa da célula. Há vários tipos de células no nosso organismo. Por exemplo, há as células somáticas e há as células reprodutoras. O que são as células somáticas? São a maioria das nossas células. São aquelas que não têm capacidade reprodutora. Por exemplo, cérebro, células do olho, células do dente, do coração, do pulmão, do fígado. Então, elas são a maioria do nosso organismo. Por isso, somática, de soma, corpo. E já as células reprodutoras, nós temos dois tipos, a depender do sexo do indivíduo. O sexo masculino produz espermatozoides e o feminino, o óvulo ou o ovócito. E essas células reprodutoras possuem metade da informação genética. Por isso que ela é representada como N. N ovócito, N espermatozoide. Da união destas duas células especiais, dá-se o zigoto num processo de fecundação. Já que aqui é N e aqui é N, aqui vai ser 2N, porque é a junção das características hereditárias do pai e da mãe. E aqui irá produzir um novo C posteriormente, com metade da informação do pai e metade da informação da mãe. Esta imagem mostra
Como acontece esse processo de fecundação? No início há um único óvulo e vários espermatozoides que adentram apenas o óvulo, e acontece a fecundação, a junção das características hereditárias. Novamente aqui a figura da célula, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, o DNA. Como é que o DNA ele está armazenado nesse ambiente? O núcleo ele está armazenado em uma molécula chamada de cromossomo. O que seria esse cromossomo? O cromossomo é a forma como o DNA espiral ele se complexa até formar uma estrutura supramolecular compacta chamada de cromossomo. Como isso acontece? No interior da célula, o DNA fita dupla se organiza numa junção com proteínas, aqui em rosa, proteínas chamadas de histonas, que vai se complexando cada vez mais neste emaranhado, parece novelo, até formar uma estrutura chamada de cromossomo. Então, podemos dizer com certeza que é o cromossomo o local, a sede da informação genética, que nós chamamos de genes. Então, o que são genes? São regiões do cromossomo que portam a informação genética individual, que nós, didaticamente, representamos por letras do alfabeto. No caso aqui, o cromossomo de origem paterna e o cromossomo de origem materna. Por exemplo, digamos que o gene A determina a cor dos olhos, o gene B determina o tipo sanguíneo, o gene C determina a cor do cabelo, o gene D o crescimento do indivíduo. No momento da fecundação, quando ocorrer a união do cromossomo paterno e materno, esses genes irão interagir, formando novas características. Então, isso é o que nós chamamos de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos. O que são cromossomos homólogos? Isso que foi revelado. São cromossomos que possuem o mesmo tamanho, um procede da mãe, o outro procede do pai. Além do mesmo tamanho e formato, eles possuem os mesmos tipos de genes em suas posições específicas. São cromossomos homólogos. O cromossomo homólogo, aqui no caso de uma fecundação que ocorreu. Como ocorreu essa fecundação? Houve a união do cromossomo paterno com o cromossomo materno. Então, há uma interação de genes que vai determinar novas características. Então, se pegássemos esse cromossomo e desenovelarmos, veríamos que o gene é uma pequena parte individual deste DNA. E são milhares e milhares de genes que interagem entre si, formando novas características no ser vivo. E o número de cromossomos varia de acordo com a espécie. Por exemplo, no ser humano há 46 cromossomos. Na mosca da fruta, 8 cromossomos. Na ovelha, 54 cromossomos. Percebemos aqui que o número de cromossomos são pares. Por quê? Porque metade tem a origem materna e a outra metade a origem paterna. Por exemplo, 46 cromossomos no ser humano, 23 do pai e 23 da mãe. E aqui nós temos um cariótipo. O que é um cariótipo? Um mapa genético que contém todos os cromossomos de uma célula, de uma espécie. No caso, aqui há 23 pares de cromossomos. Este é o cariótipo de um ser humano. Podemos perceber aqui no cromossomo 23 que há os cromossomos sexuais, que determinarão o sexo biológico deste indivíduo. Esse cromossomo chamado de Y menor é o que vai determinar
que o ser em questão será do sexo masculino. O X determina que seja do sexo feminino. Como há um X e um Y, esse cariótipo como um todo se refere a um ser do sexo masculino. Então, os cromossomos estão aqui organizados em pares, um que procede da mãe e outro que procede do pai, e em números, de acordo com o tamanho. Qualquer alteração no número e no formato deste cariótipo vai determinar uma anomalia genética ou uma especialidade médica. Por exemplo, aqui na região 21, ao invés de ter dois cromossomos, um de origem paterna e um de origem materna, há 3 cromossomos. Isso vai determinar a síndrome de Down, que é uma situação genética em que o ser humano tem 3 cromossomos na região 21, que vai determinar algumas alterações estruturais, físicas e psicológicas.